Fundamentalismo religioso e intolerância. O fundamentalismo, fenômeno cada vez mais em evidência no mundo globalizado, existe praticamente em todas as religiões. Como esclarece o teólogo e escritor Frei Beto no texto a seguir, o fundamentalismo sempre existiu nas tradições religiosas. Ele consiste em interpretar literalmente o texto sagrado, sem contextualizá-lo, extraindo deduções alegóricas e subjetivas como a única verdade universalmente válida. Para o fundamentalista, a letra da lei vale mais que o Espírito de Deus. O fundamentalismo islâmico é uma das diversas expressões do fundamentalismo. Ele surgiu na década de 1920. Inicialmente, os grupos fundamentalistas eram movimentos de natureza religiosa e social que promoviam campanhas de alfabetização e de assistência à população mais pobre. O objetivo maior deles era buscar soluções próprias para os problemas nacionais com base na tradição islâmica. A formação desses grupos foi motivada por condições específicas locais. No Oriente Médio, resultou principalmente da criação do Estado de Israel e dos conflitos que se seguiram entre Israel e os países árabes. No Afeganistão, surgiu durante a invasão soviética, que dividiu o país e trouxe violência e pobreza. As crises não resolvidas no Oriente Médio e a política intervencionista e unilateral dos Estados Unidos contribuíram para disseminar o fundamentalismo islâmico em vários países. A atuação central desses grupos continuou sendo a formação política e religiosa, a assistência social e o recrutamento de militantes. Mas os atos terroristas ganharam peso. Globalização e terrorismo. As ações terroristas no século XXI estão relacionadas às características da nova ordem mundial, às imensas desigualdades geradas pela globalização, o consumismo e os choques entre uma cultura global e as identidades locais. Uma das ações terroristas mais impactantes ocorreu em 2001, nos Estados Unidos. Em 11 de setembro daquele ano, aviões foram sequestrados e lançados contra as torres gêmeas do conjunto comercial World Trade Center, localizado em Nova York e considerado símbolo do capitalismo, e contra o Pentágono, sede do poder militar dos Estados Unidos. Os atentados, que vitimaram cerca de 3.000 pessoas, foram transmitidos em tempo real para todo o mundo e teriam sido promovidos pelo grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda, então liderado pelo milionário saudita Osama Bin Laden. O governo dos Estados Unidos, com apoio do governo britânico, reagiu ao ataque com uma ofensiva militar contra o Afeganistão, país acusado de abrigar Osama Bin Laden, isolando a milícia do Talibã, grupo extremista islâmico que governava o país. Em dezembro de 2001, com apoio da ONU, os Estados Unidos nomearam um novo governo para o Afeganistão. Um acordo previa a retirada das tropas internacionais do país até o fim de 2014. No entanto, em 2017, o governo dos Estados Unidos ainda mantinha tropas no Afeganistão. Estado Islâmico. O grupo Al-Qaeda, que ganhou fama com os ataques às Torres Gêmeas, foi ofuscado pelas ações de uma organização sunita criada em 2013. O auto-intitulado Estado Islâmico do Iraque e do Levante ou simplesmente Estado Islâmico. O grupo foi criado pela fusão de um grupo extremista da Síria com a seção da Al-Qaeda no Iraque. O Estado Islâmico adota uma interpretação radical do Corão e das profecias de Maomé. Seu objetivo é combater os infiéis, categoria que abrange judeus, cristãos, muçulmanos xiitas, entre outros, e estabelecer um grande califado islâmico com as mesmas fronteiras do antigo Império Árabe medieval. Entre 2014 e 2015, a área controlada pelo Estado Islâmico se estendia do oeste do Iraque ao leste da Síria. Porém, a partir de 2017, o Estado Islâmico começou a perder territórios. Até junho daquele ano, o grupo havia perdido 60% da área que anteriormente controlava e 80% de sua receita. De modo geral, isso ocorreu após ter sido expulso de duas importantes cidades que anteriormente ocupava, Mossul, no Iraque, e Raqqa, na Síria. Com isso, o grupo enfraqueceu. Segundo estudiosos, o financiamento do grupo dependia do controle de vastas áreas, cobrando impostos das populações dominadas e saqueando antiguidades. Em 2017, o Estado Islâmico passou a concentrar suas ações em atentados, tomando para si a autoria de diversos atos terroristas ocorridos em variadas partes do mundo. Os refugiados, uma questão internacional. A situação dos refugiados também aparece, hoje, como uma questão fundamental para a compreensão do mundo global. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, são refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos armados,
violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Quem pode ser considerado refugiado? Uma das funções da Acnur é assegurar que os refugiados possam obter asilo em outro país. A agência também busca garantir a segurança física e os direitos básicos dessas pessoas, como assistência médica, trabalho, educação de qualidade e direitos civis, incluindo a liberdade de pensamento e a liberdade de deslocamento. Muitas vezes, porém, os países de acolhida não se dispõem ou não conseguem garantir esses direitos. Os noticiários mostram constantemente campos de refugiados em que as condições de vida são extremamente precárias. Esse é o caso da maioria dos sírios que vivem em acampamentos na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito. Em março de 2017, depois de 6 anos de uma sangrenta guerra civil, a Acnur afirmou que já existia mais de 5 milhões de refugiados sírios. Muitos deles tentam chegar à Europa usando botes e barcos improvisados para atravessar o mar Mediterrâneo. Além dos riscos da viagem, as restrições para o ingresso de refugiados frustram as esperanças de grande parte daqueles que buscam um recomeço. Quem são e onde estão os refugiados do mundo? Em 2017, a Agência da ONU para Refugiados divulgou um relatório sobre a situação dos refugiados no mundo e publicou, em sua página na internet, algumas conclusões desse estudo. Leia a seguir trechos da pesquisa. A nova edição do relatório Tendências Globais, o maior levantamento da organização em matéria de deslocamento, revela que ao final de 2016 havia cerca de 65,6 milhões de pessoas forçadas a deixar seus locais de origem por diferentes tipos de conflitos, mais de 300 mil em relação ao ano anterior. Esse total representa um vasto número de pessoas que precisam de proteção no mundo inteiro. Todos esses números evidenciam o imenso custo humano decorrente das guerras e perseguições a nível global. 65,6 milhões significam que, em média, 1 em cada 113 pessoas em todo o mundo foi forçada a se deslocar. Uma população maior que o Reino Unido, o 21º país mais populoso do mundo. Em todo o mundo, a maior parte dos refugiados, 84%, encontra-se em países de renda média ou baixa, sendo que 1 a cada 3, 4, 9 milhões de pessoas foi acolhido nos países menos desenvolvidos do mundo. Este enorme desequilíbrio reflete diversos aspectos, inclusive a falta de consenso internacional quando se trata do acolhimento de refugiados e a proximidade de muitos países pobres às regiões em conflito. A Síria continua representando os maiores números de deslocamento no mundo, com 12 milhões de pessoas, quase 2/3 da população, que ou estão deslocadas dentro do país ou foram forçadas a fugir e hoje são refugiados ou solicitantes de refúgio. Sem contar a situação de refugiados palestinos que já tem longa duração, colombianos e afegãos continuam sendo a segunda e terceira maior população de pessoas forçadas a deslocar, sejam refugiadas ou deslocadas internas, no mundo, seguidos pelos iraquianos e sul-sudaneses. A crise de deslocamento que cresce mais rapidamente. As crianças, que representam a metade dos refugiados de todo o mundo, continuam carregando um fardo desproporcional de sofrimento, principalmente devido à sua elevada vulnerabilidade. Tragicamente, 75 mil solicitações de refúgio foram feitas por crianças que viajavam sozinhas ou separadas de seus pais. O relatório aponta que possivelmente este número subestime a real situação.